Diz-me lá tu, Jerry, quantas pessoas hoje em dia fazem exercício físico? Qual é o percentual da população mundial que faz exercício físico hoje em dia? É engraçado que é bem. De verdade, eu acho que estamos menos de 10%. Eu também concordo. Uau. Eu concordo. E atenção, exercício físico não é caminhada. Tá bem? Caminhada é um exercício físico para iniciantes, pessoas que estão com bastante sobrepeso. Eu gosto de dizer no meu consultório, se eu tenho um paciente com 40 anos que me diz, doutor, eu faço exercício físico, faço caminhadas. Não, tu tens 40 anos. Caminhadas eu recomendo para meus pacientes que têm 70 anos. Esses é que não podem Já exercer não um. podem correr, já Claro, não não. podem correr, têm limitações Yeah. físicas, obviamente. Enquanto tu não tiveres nenhuma contraindicação do ponto de vista de doença osteomuscular, doença metabólica, todo mundo tem que fazer algum grau de exercício de alta intensidade até algum grau. Ok? Exercício de alta intensidade é importante, independentemente da idade. Enquanto tu puderes fazer, faz. Ok? Não estou a falar de caminhadas. Então, quantas pessoas? Qual é o percentual? É muito baixo. Não, mas mesmo as caminhadas, assim, hoje em dia a população mundial é sedentária. Muito sedentário. Ok? Muito Nós sedentário. estamos perto desse grau de sedentarismo. Tu fazes 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de exercício físico. O resto do tempo, onde é que tu estás? Yeah. Não estás sentado no escritório, estás deitado no sofá, estás no carro. Yeah. Então, hoje, com a chamada evolução em termos de saúde, veio o retrocesso. Porque hoje os níveis de saúde estão piores do que estavam antes. É por isso que esses 10%, tipo, até somos capazes de estar no Tá lucro. menos. Yeah. Isso que acabaste de dizer é interessante, porque ainda há dias eu estava a ver um documentário que mostrava que a esperança de vida nos Estados Unidos sofreu um pequeno declínio. Então, desde a Revolução Industrial, desde o desenvolvimento tecnológico, desde o desenvolvimento da medicina, nós estávamos a ver um aumento exponencial sim. da esperança de vida nas pessoas, até atingirmos aquilo que são os 75, 80 anos. Agora, verificamos que houve um declínio. Então, esse documentário focava exatamente na causa desse declínio. Qual é? Doenças cardiovasculares e metabólicas. Por quê? Porque nós começamos a ter abundância alimentar, ok? Gradual, foi aumentando, até um certo ponto, alimento é bom. Então, as pessoas foram aumentando a esperança de vida. Chegou num ponto que já estamos a consumir em exagero, então ela já começa a ter o efeito contrário, então a esperança de vida diminui. Ok? Alimentação. Eu gosto de dizer que a alimentação é a forma mais íntima de contacto com o meio ambiente. Ok? Tu tens o maior contacto com a natureza através da alimentação. A permeabilidade do teu sistema gastrointestinal permite que tu estejas intimamente ligado com aquilo que são os aspectos naturais da vida, os alimentos. Okay? Não há maior exposição à natureza do que a própria alimentação, se tu fores a pensar. Não há maior exposição. Okay? Então, para tu manteres um estilo de vida saudável, ok? Obviamente, tu tens que cuidar da tua alimentação. É o combustível que tu pões no teu organismo. É fundamental que ela esteja no ponto. Mas voltando para aquela questão da resistência insulínica, as pessoas não fazem exercício físico. Não fazem exercício físico e, a maior parte das vezes, com essas 4 refeições, com esse estímulo insulínico contínuo, as células acabam desenvolvendo uma forma de proteção. Por quê? Porque o sistema de produção de insulina é um sistema endócrino. Tu deves saber, Jerry, que todos os sistemas endócrinos sofrem downregulation e upregulation. Em português, feedback positivo. Como é que posso dizer em português? Está-me a fugir o nome em português. É retroalimentação. Okay? Todos os sistemas endócrinos sofrem retroalimentação. Da mesma forma que se alguém usa andrógenos exógenos, anabolizantes, okay, tu vais ter uma retroalimentação negativa a nível testicular. Okay? Então, o teu sistema metabólico insulínico também sofre retroalimentação. Quando as células começam a perceber que elas estão constantemente expostas à insulina, elas estão constantemente expostas. Pior ainda, estão expostas e não usam aquela energia.
ok? Elas começam a desenvolver um mecanismo de proteção. Elas começam a bloquear os receptores de insulina. Okay? Elas escondem os receptores, bloqueiam, impedem a interação da insulina com a célula. Com esse acontecimento, o que gera? A insulina fica a circular no organismo. Circulante. Porque tu estás a desenvolver resistência. Se a insulina fica a circular, o que mais acontece? O açúcar começa a aumentar. Porque o açúcar não está a entrar dentro das células. Então ele fica a vaguear no sangue. Fica ali a andar. E a presença do açúcar no sangue é muito nocivo ao organismo. Porque o açúcar tem uma grande atividade osmolar. Uma das razões pela qual pacientes com altos níveis de açúcar chegam completamente desidratados no hospital. Completamente desidratados. Tu, a partir de um certo nível de glicemia sanguínea, começas a sofrer um ritmo de desidratação absurdo. Acima de 25, não há como. O paciente vai chegar desidratado, vai chegar com as mucosas todas ressequidas. Então, o corpo não quer açúcar. Então, o que é que ele faz? Quando tu começas a desenvolver resistência insulínica, o pâncreas aumenta a atividade. Ele duplica, triplica, às vezes até 4 vezes mais do que o normal. Então, tu estás a perceber que estás a criar um esforço muito grande a nível do teu pâncreas. Até certo ponto ele consegue compensar isso. Ele consegue voltar a estabilizar os níveis de açúcar através da sobreprodução de insulina. Mas outro problema é que a insulina, para além de ter esse papel metabólico, é um sinalizador hormonal. Ele não funciona só para isso. A insulina é um sinalizador hormonal porque ele bloqueia a queima de gordura. Isso é lógico. Se tu fores a pensar, Jerry, isso é lógico. Por quê? Porque se tu tens uma hormona que é responsável por metabolizar os carboidratos e é principalmente produzida através da refeição, é simplesmente lógico que ela tem um papel de... Ela chega na gordura e diz, ei, calma aí, não precisamos de ti. Não te queimes gordura. Deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido E não chega a cuidar. Não chega a cuidar porque nós não fazemos exercício físico. Okay? Então, a insulina sinaliza a gordura. Nós dizemos que a insulina é uma hormona antilipolítica. Ela tem uma atividade anti-queima de gordura.